Filipenses, capítulo 1. Hoje será uma espécie de introdução a esta carta, embora nós faremos a introdução dela baseada nestes dois primeiros versículos, que dizem assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 da carta, dizem assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os dois primeiros versículos da carta é aquela saudação comum que Paulo geralmente faz em suas cartas, em que ele apresenta um resumo do conteúdo que ele vai tratar na sua carta. Sempre assim, se você der uma olhada nas introduções, basicamente tudo que ele vai falar, Paulo já introduz na sua saudação inicial. Paulo não gosta daqueles livros de romance que ficam fazendo suspense, sabe, para saber o que vai acontecer, e só vai descobrir lá no final o que acontece. Paulo já escreve como alguém ele tinha um curso superior, né? Então, você já pegou um trabalho técnico para ler? No resumo, você já tem tudo que você vai ver no trabalho. Se você não quiser ler o trabalho, você lê um resumo. Então, é isso que Paulo fazia na saudação. Ele já dava um resumo de tudo aquilo que ele ia tratar na carta. Obviamente, como Romanos é a carta mais densa, mais teológica, precisava de uma saudação de 18 versículos, para ele resumir, condensar tudo que ele ia tratar ao longo da carta. E não é diferente aqui em Filipenses, a carta aos Filipenses. E ele vai fazer isso, então, por meio da apresentação das personagens envolvidas nesta carta. Obviamente, se é uma carta, nós estamos falando daquele que escreve, nós estamos falando daqueles que recebem, e depois, obviamente, por ser uma carta composta nas Escrituras, nós vamos falar também de quem está por trás de tudo isso, como ele deixa bem claro, e não à toa ele faz isso aqui na sua saudação. Primeiramente, a apresentação de quem escreve. Embora Paulo coloque aqui como Paulo e Timóteo, é bem provável que somente Paulo tenha escrito de fato a carta, e não Paulo e Timóteo. Talvez Paulo tenha colocado ali Timóteo por ser bem conhecido da igreja, como de fato vai mostrar que é mesmo. Eles conheciam, eles tinham familiaridade com Timóteo. Todo o capítulo 16 de Atos, Timóteo estava presente, o comecinho do capítulo fala isso. Paulo, inclusive, teve que circuncidar Timóteo, né, por ele ser grego ali e tudo mais, para ele ter mais receptividade no ministério de Paulo e poder andar com ele. Então, Timóteo estava presente, eles conheciam Timóteo, mas Paulo só insere Timóteo aqui como uma espécie de, Timóteo está comigo, acompanhando. Alguns defendem que Paulo, como ele geralmente fazia com amanuense, ele ditava e alguém escrevia. Alguns dizem que Timóteo foi o que escreveu de fato a carta, mas o fato é que a autoria da carta, ela é paulina. Isso porque você tem vários versículos em que Paulo fala na primeira pessoa, né, ele nunca fala nós na carta, e você vai ter um trecho lá na frente em que Paulo fala a respeito do próprio Timóteo na terceira pessoa do singular, falando ele. Então não faria nenhum sentido Timóteo ser o autor da carta e falar assim, tipo jogador de futebol. O jogador de futebol faz isso na entrevista, né? O Rafael foi bem hoje no jogo, né? Ele acertou bons passes. Mas ele tá falando de quem? Tá falando dele mesmo. Então, assim, só nesse caso faria sentido. Tá? Então, não, Paulo é, de fato, o autor da carta aos Filipenses. Essa é uma das cartas que, embora a gente saiba que as 13 cartas, nós não temos dúvidas que Paulo realmente foi o autor, mas essa é uma daquelas que até os liberais, até aqueles que questionam tudo e todos, e acham que tudo é errado, até eles acham que não, Filipenses foi de Paulo mesmo. É tamanha a pessoalidade, tamanho carinho que ele coloca aqui na carta, e tamanha familiaridade que ele demonstra com os seus leitores, com os leitores da carta, seus irmãos em Cristo. E por toda a história lá de Atos. Não faz sentido nenhum uma carta como essa, depois de tudo que Paulo passou em Atos 16, e não ser Paulo o autor desta carta. Então, Paulo e Timóteo se apresentam ali, Paulo como autor, Timóteo ali junto com ele. Agora, Paulo usa uma expressão que não é tão comum assim nas suas saudações. Se você lembrar de outras cartas, é muito comum Paulo dizer, Paulo, apóstolo de Deus, chamado por Jesus Cristo ao ministério. Ele geralmente põe as suas credenciais apostólicas na hora de escrever uma carta. Diferente aqui de Filipenses, em que ele, ao se apresentar, ele diz que ele é servo
de Cristo Jesus. Ele, Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra grega aqui dá uma denotação de escravo, realmente, né? Alguém que é escravo, alguém que é servo de Cristo Jesus. E isso basicamente dita a tônica de toda a carta. A carta tem um tom muito humilde, não só pelo capítulo 2, como nós vamos ver, né, que talvez escreva o ato mais humilde assim de Cristo, de se esvaziar e tudo mais, mas até no próprio testemunho de Paulo e no chamado que ele faz às outras pessoas e aos seus leitores. Por exemplo, Paulo vai dizer no capítulo 3 que ele queria muito participar do sofrimento de Cristo, como ele fez lá em Atos 16. A carta aos Filipenses não é uma carta hipócrita, não é uma carta daqueles que dizem assim, vale a pena sofrer para o Cristo, mas eu não estou muito lá, eu não gosto muito de sofrer. Né? Sofra por Cristo, faça sacrifícios por Cristo, mas eu só vou no culto quando tudo der certo. Né? Se tiver alguma coisa para fazer, eu... Sabe aquela hipocrisia de, como a gente estava falando hoje na escola dominical, né? De alguém que diz crer em algo, até defende algo, mas ele mesmo não mostra tanto isso. Não. A carta aos Filipenses ela é muito coerente com a própria vida de Paulo. Quando Paulo se apresenta aqui como um servo, como um escravo, nenhum dos seus leitores talvez duvidasse do fato que ele está falando. Eles presenciaram isso realmente. O escravo era aquele que não tinha vontade própria, praticamente. O escravo só tinha que obedecer ao seu senhor. E Paulo, em nenhum momento lá na prisão, reivindica para si: eu quero de volta o que é meu, restitui, ou qualquer coisa do tipo, assim. Porque ele entende que ele é um escravo. E como escravo, ele não está preocupado com os seus direitos, ele está preocupado em agradar ao seu senhor. Ele vivenciou isso lá em Atos 16. Então, quando ele escreve aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, com certeza os leitores já assim, não, se tem alguém que pode dizer que é escravo de Cristo, são esses daqui. É esse camarada aqui. Receber chibatada nas costas sem necessidade nenhuma, porque era um cidadão romano, não tinha feito nada de errado, e ir para a prisão, como nós vimos em Atos 16, e depois que saiu da prisão voltar para lá, depois que foi cuidado pelo Cornélio, voltar para lá, não, pelo centurião lá, voltar para a prisão, de fato este é um escravo de Cristo. Perceba que a gente está vivendo uma crise no cristianismo justamente por as pessoas não entenderem que são escravas de Cristo Jesus. O que as pessoas mais dizem é: aquela igreja não me agradou, eu não senti muito ali, não me senti bem naquela igreja não sei, não faz o meu jeito, não é muito o que eu quero, muito o que eu gosto. Você pode até mudar de igreja às vezes. Nem toda mudança de igreja é pecado. Nós já tem pessoas que saíram daqui, pessoas que chegaram aqui de outras igrejas. Mas faça isso não pelos seus direitos, não por aquilo que você quer, mas por ter certeza de que essa é a vontade de Deus. Porque você é um servo, um escravo. E o cristianismo é cheio disso hoje. As músicas são assim. São músicas antropocêntricas, músicas que exaltam o ser humano e colocam o ser humano na posição de senhor e Deus na posição de servo, como as pessoas exigindo muita coisa de Deus. A gente fica assustado, às vezes, com as orações. Uma vez a gente estava ali num grupo ali e tinha mais pessoas cristãs ali, eu pedi para alguém fazer uma oração, num grupo que a gente se reúne de vez em quando, e quando a pessoa começou a orar, quase que eu abro o olho e falo assim, espera aí, o que é isso? É uma exigência atrás de uma outra exigência, um declaro e ordenando. E quem é o servo que é o Senhor dessa oração? Lembra que nós falamos hoje na escola dominical, né? As nossas práticas, inclusive a nossa oração, demonstra de fato os nossos valores e as nossas crenças. Paulo se coloca então aqui, embora um apóstolo, embora não teria nenhum problema ele chegar como ele faz em outras cartas e dizendo, eu sou um apóstolo de Deus, um chamado por Jesus Cristo, Deus me chamou ao ministério, o próprio Cristo, não tem nenhum... Ele fala isso em outras cartas. Mas ele diz, e faz questão de realçar aqui, que ele é servo de Cristo Jesus. Cristo Jesus muda tudo em nossas vidas, como nós vamos ver depois, mais para frente. Então, Paulo e Timóteo se apresentam como servo, aquele que anula a sua vontade em prol do seu Senhor, e por isso que no capítulo 3 ele vai dizer, eu quero conhecer a Cristo, mas eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. O cristianismo hoje é um cristianismo que quer conhecer o poder da ressurreição. Todo mundo quer conhecer isso. Mas pouca gente quer participar dos sofrimentos de Cristo. E Paulo quis isso, desejou isso.
E ele, de fato, passou lá em Atos 16. Esses são os escritores, ou o escritor e o seu companheiro daqui da carta, Paulo e Timóteo, escrevendo a eles. Aí ele mostra, então, quem são os seus receptores, para quem ele vai escrever, quem que é esta igreja que ele fundou há 11 anos. Ele diz, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Se Paulo se apresenta como servo, ele faz questão de chamar os seus leitores, aqueles que vai ler a sua carta, de santos em Cristo Jesus. Tá? Obviamente, nós sabemos, diferente do que o católico entende, nós entendemos realmente pelas Escrituras que santo não tem nenhuma relação com algumas pessoas especiais ao longo da história que viveram uma vida tão diferente deste mundo, de uma maneira tão especial, que elas foram canonizadas por alguma instituição, em alguma encíclica, enfim, alguma reunião ali que fizeram, e por causa disso eles têm um pouquinho de crédito a mais com Deus, de modo que você pode até orar e interceder por estas pessoas. A Bíblia nunca diz isso. O que a Bíblia apresenta é que os salvos são santos. Para mim, Paulo, a carta que ele mais mostra este senso de humor dele é lá em 1 Coríntios. Ele chamar os leitores de 1 Coríntios de aos santificados. Porque você lê a carta, você fala assim, ué, Paulo, cadê esses santificados aí, né? Um levando o outro para o tribunal, e o cara saindo com a madrasta, e problema em tudo quanto é lugar, os caras tomando a ceia, um chegava e já comia tudo pão, tomava vinho, o outro chegava e não tinha nada para comer. Cadê esses santos aí? E Paulo faz questão de dizer lá no começo da carta, aos santos e chamados para serem santos. Porque, mais uma vez, a pessoa de Cristo Jesus muda tudo. Se é Cristo Jesus que faz Paulo ser um servo e não mais um senhor de si mesmo, dependente só agora da sua vontade, à mercê da sua vontade, também é Cristo Jesus que transforma o mais vil pecador num santo. Já pensou Deus olhar para mim e para você e nos olhar como santos? Agora, lembra, não do jeito que nós estamos aqui. Porque talvez do jeito que você esteja aqui, você diz, olha aqui, roupinha de crente, domingo à noite na igreja, podia estar em tanto lugar aqui, estou aqui com a Bíblia aberta, nem uso Bíblia no celular, sou daqueles que trazem de papel, aí todo mundo, nossa, rapaz, olha só, hein? Gosto de ficar folheando, acho Filipenses rapidinho na Bíblia, Ageu, mas Filipenses eu acho rapidinho na Bíblia, não aqui. Sabe quando está sozinho? Talvez com alguns pensamentos que você teria até vergonha de falar para alguém. Talvez navegando na internet e navegação não tão santa assim. Quando a gente dá aquelas escorregadas, pecados. As pessoas aqui eram pecadores, continuavam sendo pecadores, mas por causa de Cristo Jesus, Paulo podia dizer a todos os santos. Obviamente, eles não iam pegar esta carta para ler e dizer assim, saiam todos os pecadores, fiquem só uns santos aqui. Eles estavam pensando realmente em toda a igreja. E eu, lendo esses versículos, a gente pensa como a graça de Deus é abundante em nossas vidas, a ponto de nos conhecer, mesmo conhecendo a nós mesmos, mesmo sabendo da nossa pecaminosidade, daquilo que nós somos, daquilo que talvez você teria vergonha de dizer para qualquer pessoa, talvez aquilo que nem o seu cônjuge às vezes sabe, só fica entre você e Deus, aquelas lutas internas. Mesmo assim, a Bíblia diz, você é um santo em Cristo Jesus. Privilégio. Obviamente, essa posição que nós temos em Cristo Jesus não deve ser algo que nos acomodemos a isso, então, já que eu sou santo, posso viver do jeito que eu quiser, porque eu vou continuar sendo santo por causa da obra de Cristo. Claro que não. Lá na carta de 1 Coríntios, Paulo diz, aos santos e chamados para serem santos. Quem é posicionalmente santo deve viver uma vida em que busque desenvolver esta posição de santo de modo santo nesta terra. Viver como santo, mesmo que eventualmente nós pequemos. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Amém por isso. Glória a Deus por isso.
Então Paulo chama os seus leitores de santos em Cristo Jesus. Literalmente, a ideia de santidade é uma ideia de separação, de alguém que não compactua com os valores, mesmo estando rodeado de valores contrários. Santidade não é a pessoa que é asceta e vai ver no monge, como num mosteiro, isolado deste mundo, mas é a pessoa que, enquanto neste mundo, ainda tem uma certa separação deste mundo. Ela vive no mundo, ela trabalha como o mundo trabalha, ela tem filhos como o mundo tem, ele estuda como o mundo estuda, ele faz todas as coisas, mas de alguma maneira ele se mantém separado de tudo isso por causa de algo que ele tem lá dentro, que transforma todas as coisas, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Cristo Jesus, e agora os seus leitores são apresentados como santos em Cristo Jesus. Agora, estes santos, não só diante de tudo que nós falamos, dessa posição, mas, de alguma maneira, é como se Paulo já estivesse mostrando uma certa expectativa em relação aos seus leitores. Sabe quando você traz um elogio para alguém, mas esse elogio diz assim, ó, eu sei que você é inteligente, mas você está querendo dizer assim, né, com ela, eu sei que você pode pensar um pouquinho melhor do que você está pensando. Sabe aquele elogio, mas já, assim, ó, eu sei que você pode dar um pouquinho mais, eu sei que você é inteligente. Então esse negócio de falar assim, ó, vocês são santos em Cristo Jesus. Os leitores devem pegar isso, e nós devemos fazer isso. Opa, verdade. Santo em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sei o que habita em vocês, eu sei o que tem em vocês, eu sei qual é a expectativa de Deus em relação à nossa vida como convertidos. E a gente deve olhar para isso e dizer, de fato, isso deve transformar, isso deve impactar as nossas vidas. Vocês vão ver que a carta aos Filipenses é um chamado a este impacto, a essa mudança realmente de vida. Capítulo 2, como eu já disse, nós somos chamados a fazer como Cristo fez. Né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, se colocando no lugar de servo que somos de fato, e não no lugar de Senhor, assim como Cristo fez. Curiosamente, nesta carta, é a única que ele introduz este finalzinho, essa nota, né, com os bispos e diáconos. É a única carta que ele cita líderes. As pessoas ficam especulando o porquê disso, e é de fato realmente entender o porquê. Talvez houvesse uma crise de liderança lá naquele lugar, talvez as lideranças assim tivessem passando por um problema de respeito, os membros não respeitando tanto, e por isso que ele enfatiza, pode ser, talvez porque ele conhecesse de fato essas pessoas, enfim, a gente não sabe o que levou Paulo a inserir esses dois grupos de pessoas aqui que compõem a liderança de uma igreja, os bispos e os diáconos. Mas, de fato, ele inseriu aqui nessa carta. Ele saúda todos os santos lá em Filipos, todos que estavam lá, mas ele fala juntamente, né, com esses que lideram vocês, os bispos e os diáconos. Embora muito entendimento, e ao meu ver, assim, às vezes equivocado do que são bispos e diáconos, mas basicamente o que nós entendemos aqui como igreja é que tanto bispos quanto os diáconos, o bispo você pode usar como sinônimo o presbítero nas escrituras ou pastor, são todos sinônimos, esses três termos. Aliás, se você ler 1 Pedro capítulo 5, você vai entender por que desses três termos, porque cada um descreve uma função da liderança. A liderança é aquela que olha pelo rebanho, supervisiona o rebanho, né? Olhar pelo rebanho, aquele que dá o exemplo para o rebanho. Então, olhar é o episcopo, a palavra episcopo, que é o bispo, é aquele que supervisiona. Aquele que dá o exemplo é o presbítero. O presbítero é o ancião, mas o ancião no sentido de ser um exemplo, não necessariamente ser um velho, mas ser um ancião no sentido de um exemplo. Aqueles que dão um exemplo, isso também é função da liderança, dar um exemplo, modelo de vida. E terceiro lugar é o pastor, porque ele pastoreia. Então, em 1 Pedro capítulo 5, ele vai trazer essas três funções ali, exatamente com essas três palavras que vão aparecer ali: bispo, presbítero e pastor. Mas os autores gostam de intercalar e escolher essas palavras, né? Enfim, mas são sinônimos. Tá? No cristianismo, obviamente, no nosso cristianismo, né, mais protestante, bispo é meio esquisito às vezes pra gente, embora não tenha nenhum problema, né?
Eu acho que seria muito estranho me chamar de bispo. Pensou? Bispo Rafael. É bíblico, mas para mim sou estranho. Porque a gente tem que lembrar que, assim, né, ao longo da história, essa palavra ganhou um certo sentido equivocado por causa da Igreja Católica, né, que colocou o bispo como o líder dos líderes. Então, né, você fala assim, o bispo, parece que você já está, opa, cara, é o bispo, né? Uma coisa assim, né? Devia ser rei, né? Porque o bispo no xadrez nem é tanto assim, né? O rei, a rainha, aí sim, né? Imagina o rei. Não, aí ia ficar exagerado demais. Mas o bispo é simplesmente sinônimo de presbítero ou sinônimo de pastor. Você escolhe a palavra que quiser usar. Eu prefiro Rafael, mas fique à vontade, né? Tranquilo. Agora, muita gente entende que diácono é tipo assim um trampolim para o presbítero, sabe? Um plano de carreira. A pessoa começa como diácono e quem sabe se ele for bem, ele pode chegar como presbítero. Ou um presbítero que está lá assim, precisando de puxão de orelha, vai ser rebaixado para diácono. Alguma coisa. E, gente, a Bíblia apresenta o presbítero e diáconos ambos como um grupo de líderes da igreja. Tá? Tanto é que em 1 Timóteo capítulo 3, os dois vão ter recomendações extremamente severas e rígidas ali. Há recomendações que se repetem para o presbítero e para o diácono. Não é, o diácono qualquer um serve, mas o presbítero, não, são os dois. A única diferença é que um cuida de assuntos, a gente poderia dizer, supraculturais e atemporais, e outros cuidam de assuntos temporais, culturais. Talvez o evento que mais ilustre isso no Novo Testamento é Atos capítulo 6. Embora ali não é uma divisão de presbíteros e diáconos e pastores, ali nós estamos falando de apóstolos com os 7 que são levantados para ajudar, mas lembra que os sete falam? Os 12 falam? Eles falam assim, não é lícito negligenciarmos a palavra e a oração para servir às mesas. Então, assim, a gente tem uma tarefa aqui que ela é acultural, ela é transcultural, né? Ela transcende a cultura, é a palavra, a oração, são essas coisas que, assim, não é destinado a necessidades pontuais. Então, levantem pessoas para cuidar disso, porque servir às mesas é pontual. Lá tinha viúvas, precisava cuidar dessas viúvas. Se não tiver viúva, não ia ter aquele ministério. É algo assim, pode ter, pode não ter. Então, às vezes precisa de um ministério assim, mas tem vezes que não precisa disso. Então, são mais coisas pontuais. Então, eles dizem assim, não é certo a gente ficar se ocupando com essas coisas que são mais culturais e negligenciar a palavra e a oração. Então, nós vamos ficar focado nisso e nós vamos escolher 7 pessoas para cuidar disso que é mais cultural. Agora, não era qualquer um, não. Eram 7 pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria e cheias de conhecimento. Para quê? Para distribuir alimento. Para distribuir alimento. Talvez aquilo que a gente falaria, o cara chegou agora na igreja, põe ele lá para ajudar para distribuir alimento. Eles falavam, não, a tarefa é importante. Essa tarefa precisa de 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, para distribuir alimento. Mas precisavam ser pessoas espirituais. Talvez ali nós tivemos essa divisão mais embrionária do que a liderança da igreja, das questões espirituais e das questões mais culturais. Isso é presbíteros ou bispos e diáconos. São estas pessoas que Paulo está saudando aqui na carta aos Filipenses, juntamente com todos os santos. E agora ele vai introduzir, então, a terceira personagem, que é a mais importante, obviamente, da carta. Vocês já perceberam que já apareceu 2 vezes e vai aparecer mais 2, obviamente, né? Estou falando da pessoa do nosso Deus, agora apresentando como Deus Pai e depois Deus Filho também. Mas ele diz lá no comecinho, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, primeira vez que aparece Deus. A todos os santos em Cristo Jesus, segunda vez, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. E agora ele diz, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, terceira vez que aparece a pessoa de Deus, e do Senhor Jesus Cristo a 4ª vez. Obviamente, terceira vez que aparece, está falando de Deus Pai, todas as outras de Deus Jesus Cristo. Mas perceba que em 2 versículos, em praticamente 4 frases, 2 frases no primeiro versículo e 2 frases no segundo versículo, Paulo por 4 vezes vai enfatizar a pessoa de Deus. E talvez, se um professor hoje de redação dessas vestes da vida e tudo mais, fosse corrigir esses 2 versículos, ia falar que está muito repetitivo. Tem muito Cristo Jesus. Né?
troca por sinônimos, porque é isso que eles fazem. Você não pode ficar repetindo termos, né? Troca por sinônimos. E Paulo daria de ombros e diria, né? Eu vou continuar repetindo Cristo Jesus e Cristo Jesus. Porque isso é o que muda tudo. Cristo Jesus faz com que Paulo, um grande fariseu, o maior da sua época, agora se torne um escravo. Cristo Jesus faz com que os pecadores de Filipos agora sejam chamados santos. Tudo isso por causa daquilo que ele escreve no versículo 2. Paulo diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão graça e paz é uma daquelas expressões que podem ser ditas automaticamente, mas que não devem ser ditas assim. Você pode usar essas expressões como Deus te abençoe, qualquer outra assim, mas ela carrega em si um significado tão sublime e precioso que não deveriam ser faladas simplesmente como um jargão, como a gente fala Deus te abençoe. As pessoas falam Deus te abençoe para todo mundo, mesmo sem saber que só é abençoado por Deus aqueles que são salvos. Mas a gente geralmente fala Deus te abençoe, vai com Deus, e tudo mais, sem meio que pensar no que fala. E aqui é uma dessas expressões. Paulo criou esta saudação. Isso aqui é autoria paulina. Ele criou essa saudação. Na verdade, ele juntou duas saudações já existentes. Os gregos saudavam um ao outro dizendo assim, Kaire, e a outra pessoa respondia, Kairete. A ideia de seja agraciado, seja mais ou menos isso daí. Mas essa é a expressão que eles usavam, né? Kaire. E aí o outro respondia. Essa é a saudação. Já o judeu, vocês sabem, né? Eles cumprimentavam um ao outro dizendo Shalom. Shalom, desejando a paz de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. E como Paulo é o apóstolo daquele mistério, como ele vai dizer lá em Efésios capítulo 3, em que agora judeus e gentios são cordeiros da graça da vida, o que ele vai fazer? Ele vai juntar as duas. E vai dizer graça e paz. É a saudação do grego e a saudação do judeu, numa grande saudação agora de Paulo que é cristã. Mas ao mesmo tempo que ele simplesmente junta essas duas saudações, dizendo que agora a igreja é composta deste grupo meio mesclado de judeus e gentios ali, ao mesmo tempo essas palavras carregam em si significados muito grandes. Não é simplesmente a junção ali de uma palavra aqui, de uma palavra ali, e pronto. Não, Paulo está pensando realmente no significado dessas palavras. Ele não está simplesmente dizendo, Deus te abençoe, sem pensar no que ele está escrevendo. Paulo sabe que a graça e a paz, tão desejada pelo grego e pelo judeu, só é possível na pessoa de Jesus Cristo. A graça é ser abençoado por Deus. É isso que o judeu queria quando saudava. A paz do grego, né? A paz do judeu também era o favor de Deus. Né? Shalom não é simplesmente aquela paz de deitar e dormir um sono tranquilo. O shalom de Deus é aquela paz de uma amizade com Deus e um estado de bênção realmente divina. Deus está te abençoando, Deus está te favorecendo. Esse é o shalom, é a busca realmente por uma vida condizente com todas as promessas do Antigo Testamento ali, uma vida de paz. E Paulo sabe, isso é possível, mas isso é possível em Cristo Jesus. Agora, obviamente, né, quando Paulo então está juntando grego e gentios num só corpo, ele sabe que isso vai dar problema. E ele escreve nas suas cartas sobre este problema. Mas Paulo sempre vai enfatizar, em todas as suas cartas, que mesmo em diversidade, a igreja deve viver em unidade. Hoje nós não temos essas barreiras de judeu e gentil. Vocês têm algum judeu aqui? Se não tiver, todo mundo é gentil. Para eles, quem não era judeu era gentil. Mas tem gente de tudo quanto é jeito aqui na igreja. Tudo quanto é gosto, time, jeitão, gosto musical. Temos várias diversidades aqui na igreja, de fato. Mas isso nunca deve impedir que vivamos a unidade como de fato deveria ter. E Paulo vai enfatizar isso na sua carta. Vamos ver lá no capítulo 4 que ele vai falar de duas mulheres. Claro, né? Se tem briga, tem duas mulheres envolvidas no meio. Sintique e Evódia. Alguma coisa estava acontecendo ali. Estavam tretando entre elas. E Paulo fala, espera aí, se o evangelho é aquele evangelho que vai unir as pessoas que são diferentes,
Como que vocês vão viver assim? Como que o evangelho vai progredir? Como que a igreja vai ser uma igreja triunfante se há essas briguinhas entre vocês? Por isso que Paulo vai fazer questão, eu imagino as pessoas lendo a carta, quando chegou nessa parte, elas assim, eita, ele deu um nome, podia só dizer, né? Mas não, ele fez questão de dar o nome das duas ali, dizendo, ó, parem de brigar vocês duas. Imagina a vergonha das duas ao ler isso, né? Ouvir isso quando as pessoas estavam lendo a carta ali, elas se escondendo no banco. Mas Paulo está dizendo, nós somos chamados para viver em unidade. Esta é a graça e essa paz que Cristo nos oferece. Então fica com essas briguinhas. Lembrem, nós somos escravos. Briga sempre vem quando nós achamos que somos senhores. Aí a minha vontade tem que ser feita. Aí eu brigo porque essa música eu não gosto, porque tem que ser essa roupa aqui, porque o horário tem que ser tal coisa, porque a cor da igreja, e porque tantas coisinhas que a gente está disposto a brigar. Porque a gente acha que é senhor. Mas para quem é escravo, para quem é servo e quer fazer a vontade de Deus, independente de todas essas coisas, eu preciso viver em unidade com meus irmãos, pensando naquilo que mais importa, na prioridade, que é o progresso do Evangelho. Não que todas essas coisas não possam ser conversadas, debatidas, e alguma delas, dependendo da motivação ou do que a Bíblia diz, brigarmos realmente por essas coisas, se de fato estiver nas Escrituras, mas não por um gosto pessoal, mas porque isso é a vontade do nosso Senhor. Então Paulo está dizendo a vocês graça e paz. Agora, Paulo sabe que a graça e paz só podem vir da parte de Deus. Paulo usa uma preposição muito bonita no grego que dá bem essa ideia mesmo, é de algo que vem, que deriva de outro ser, então, ou de outra coisa, né? A graça e a paz, elas derivam, elas partem, elas fluem do próprio Deus. Tá? E só podem ser de Deus. Agora, eu acho muito legal quando Paulo diz, de Deus, nosso Pai. Não só porque hoje é o dia dos pais, mas para lembrar que a graça e a paz não estão disponíveis, podemos dizer disponíveis, né? Não são este favor de Deus, assim, não é para todos os homens, mas é para aqueles que têm Deus como Pai. Uma das grandes mentiras que Satanás conta é assim, realmente você tem que viver em harmonia. Então vive em harmonia com todos. Não, nós estamos numa guerra. A gente tem que lembrar disso. Nós somos servos de Deus, Deus é o Senhor dos Exércitos, nós estamos numa guerra de fato. Nós temos que ter harmonia porque lutamos no mesmo time, mas nós não lutamos no mesmo time com todas as pessoas do mundo. A graça e a paz vem de Deus, que é o nosso Pai. E isso nos une. A paternidade de Deus. Todos somos filhos de Deus. Todos os salvos. Paulo está lembrando para Cinti Kevod lá na frente, né? Vocês são irmãs em Cristo. Para de brigar nesse churrasco de irmãs aí que vocês têm. Né? Se acertem aí. O evangelho precisa progredir. Vocês precisam dar testemunho. Vocês são filhas de Deus. Agora, se não é filho de Deus, não tem graça, não tem paz. Paulo sabe disso. Deus, nosso Pai. E aí ele vai enfatizar, usando a última vez essa expressão Cristo Jesus, agora inserindo esta expressão tão importante também, que é o que faz ele ser servo. Porque se ele é servo, tem alguém que é Senhor. E ele diz, o Senhor Jesus Cristo. Agora, mais uma vez, essa expressão pode ser, essa palavra, né, Kyrios, este Senhor, pode significar tanto, né, e os leitores entenderiam essas duas expressões pelo contexto, tanto a questão de dono mesmo, né, alguém que é o meu Senhor, o meu dono, mas todos eles, lembra que Filipos era uma colônia romana, e por ser colônia romana, estava diretamente ligado a César, ao imperador, a Nero, todos esses imperadores passaram, estava realmente ligado a isso. E os gregos, né, aquela cultura, os romanos também, né, tinham o costume de chamar os seus imperadores de Kyrios, Senhor. Há inscrições que a arqueologia já achou que este Kyrios era usado para os imperadores. Agora imagine então Paulo chega e diz,
a um Kyrios, que é Jesus Cristo. Só deve ter ficado bravo. Agora, essa é a tônica da carta. A tônica da carta, uma delas, né, como eu estou dizendo aqui, é justamente Paulo mostrar que a cidadania celestial, você ser submisso a este Senhor, a este Kyrios, deve sobrepujar a sua cidadania terrena. Nós temos líderes aqui, terrenos, que nós devemos, de fato, obedecer. A Bíblia vai fazer isso, Romanos capítulo 13, Paulo vai falar sobre isso. Só que nós não podemos esquecer que nós temos um Senhor que nos faz, de fato, ser servos. E a este Senhor, desculpa, é quem, de fato, nós precisamos obedecer. Quando Paulo disse isso, então, se tivesse alguém na igreja, lá de Filipos, que fosse da corte, ele já estava falando assim, ó, amanhã o imperador vai estar bravo. Quando eu for trabalhar segunda-feira, eu sei que ele vai estar bravo lá, porque ele foi desafiado. Paulo aqui está desafiando o imperador ao chamar Jesus Cristo de Senhor. Mas, curiosamente, a gente vai chegar no capítulo 2, a gente vai descobrir que este Senhor, ele morre, ele se humilha, ele se torna um servo. E este é o grande paradoxo do cristianismo. O Kyrios, o Senhor, se tornando um servo. E isso era impensável naquela época. O imperador nunca faria isso. O imperador sempre tinha que manter a sua pose, a sua autoridade. Mas Jesus Cristo é aquele, então, que se esvazia, se torna um servo. Para nos dar um exemplo, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas depois ele ganha um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e todo mundo reconheça que só Ele é o Kyrios. Só Ele é Senhor. Esta é a carta de Filipenses. A sua introdução, passando por diversos temas, tudo que a carta vai abordar. E deixa-me terminar esta rápida introdução rapidamente com algumas aplicações. A primeira dela, obviamente, são essas duas palavrinhas para você não esquecer durante a semana. Tá? Nós somos servos e santos. Paulo se identifica como um escravo, como servo de Cristo, aquele que quer fazer a vontade do seu Senhor, humilhando a si mesmo, participando dos seus sofrimentos quando necessário, como ele passou lá em Atos 16. Agora ele passa por tudo isso, por esse sofrimento, essas angústias, aflições do mundo, tendo a consciência que também ele é santo, ele é separado. Talvez você vai chegar na sua semana agora, na segunda-feira, terça, quarta, vivendo ali, e você vai passar por isso. Você vai passar por esta separação, vivendo este conflito de cosmovisões, esse conflito de práticas distintas, você como um trabalhador cristão tendo que conviver com trabalhadores descrentes, e você vai ter que lembrar que, de fato, eu sou santo, eu preciso agir diferente. Eu preciso mostrar a diferença, mas muitas vezes mostrar a diferença é sofrer. Paulo mostrou a diferença lá em Atos 16, mas isso não fez com que ele fosse elevado e todo mundo adorando ele. Pelo contrário, isso colocou ele no cárcere. Mas se a gente lembrar que nós somos servos, escravos e não senhores, nós nos alegraremos quando sofremos pelo nosso Senhor. E a última aplicação para a gente terminar é lembrar de que tudo isso só é possível por causa da repetição tripla que Paulo faz aqui. Servos de Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus, e a graça e paz que vem também do Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém?